Existe um boxeador porto-riquenho apelidado de O Castanho, estúpido, brutal, um verdadeiro animal dentro do ringue, que causou pânico no mundo do boxe. Esse moleque chegou a matar um boxeador russo dentro do ringue. The Federation says the 28-year-old died as a result of injuries he sustained in Friday's light welterweight fight. Vindo dos guetos mais sombrios de toda a América do Norte, seu cartel contém 21 vitórias, 21 nocautes e uma tragédia, um cara embaçado e perigoso que não se deve brincar. Hoje, vamos abrir o livro do boxe para conhecermos a incrível e tragédia história de Subriel Matias, o cara que abalou o mundo do boxe, trocando socos e pancadas dentro do ringue. Você é muito bem-vindo a mais uma produção de Hunter Combat. Subriel Matias, O Castanho, nasceu em março de 1992 em Fajardo, Porto Rico, mas foi criado em Maternilo, uma pobre comunidade de pescadores litorâneos de Fajardo. O moleque cresceu num ambiente pobre e violento. Seu pai, um velho bêbado, espancava ele todo santo dia e ainda de quebra, botava pânico na vizinhança. Crescendo nos becos mais sombrios de Porto Rico, Subriel começou a cheirar cola de sapateiro e aos 17 anos caiu de cabeça no submundo das gangues e vivendo nesse clima, logo ele encontraria o limite entre a vida e a morte. Em 2012 o bicho pegou feio. Ele levou mais de 10 tiros de 2 caras armados. Imagina só a cena, 2 balas abaixo da cintura no calibre 38 e o moleque sobreviveu para contar uma história. Logo depois dessa balançada, ele foi parar na cadeia cumprindo 19 meses de contenção por uns rolos que ele prefere deixar para o passado. Essa parada o incomoda até os dias de hoje. Mas, mano, isso foi só o começo da fase adulta. Subriel cresceu vendo muita coisa pesada, até mesmo familiares sendo mortos diante dos seus olhos, então o boxe foi praticamente a sua luz no fim do túnel. No amador ele nem dava muita moral, entrava nas rinhas de boxe clandestina, espancando e nocauteando, começando assim a sua trajetória no mundo do boxe. Porém, em 2015, tudo mudou. A morte de seu irmão Iano por uma bala de rifle foi o estralo que ele precisava. Ele agora tinha um novo motivo para lutar, e não era só no ringue, era dentro dele. Os meses se passaram naquele mesmo ano, ele fez sua estreia profissional. Subriel encarou uma dura realidade porque nenhum grande promotor estava a fim de apostar suas fichas no moleque sem nenhum histórico amador. Desacreditado, Matias começou a brigar em pequenos shows de boxe em Porto Rico, onde as bolsas eram tão pequenas que mal davam para pagar as contas. Os oponentes eram lutadores desesperados, do tipo que fazem de tudo para sair vitoriosos. Depois de 3 lutas como estreante, onde mostrou mais garra do que técnica, Subriel Matias já estava sem freio. O moleque não só venceu todas, como nocauteou cada adversário. O primeiro teste de verdade veio em sua 4ª luta profissional contra um lutador mais experiente chamado Jeffrey Fontanez, que já vinha um cartel de 16 vitórias. A galera achava que Jeffrey ia dar trabalho, mas Matias nem deu tempo para o cara respirar e passou o carro logo no segundo round. Só depois dessa luta, os promotores começaram a botar os holofotes em cima deles. Matias avançava com revolta a cada luta, o cara ficava mais afiado, mais imbatível, melhorando pouco a pouco suas técnicas. Ele não estava só ganhando, ele estava passando por cima, quebrava os oponentes no ritmo, nos socos e na pressão, até que não tivesse mais jeito a não ser entregar a luta. Subriel Matias! O estilo dele é simples, mas destruidor. Pressão o tempo todo na luta, soco atrás de soco e zero respeito pelo jogo do adversário, sem muita firula, sem recuo, só atropelo. Depois de voltar para o ringue e empilhar 10 vitórias seguidas, todas por nocaute, Matias já não era só uma promessa, era um pesadelo para quem cruzasse o seu caminho.
Em 2018, após espancar o colombiano Dallas Prescott, seu irmão Brad Prescott prometeu se vingar, mas não segurou a bronca do porto-riquenho e se encontrou com uma muralha dentro do ringue. A little bit of a chin problem. I will not Dadachev. And you see who had the better movement. That's Dadachev. And in body from Matias. Após 13 lutas e 13 nocautes, em julho de 2019, Matias estava pronto para provar quem mandava de verdade, mas o que ele nem sabia era o que estava prestes a enfrentar, um desafio que poderia colocar uma mancha em sua carreira. O cara ia cruzar com Maksim Dadachev, um russo invicto com uma ficha limpa, só que o russo também não sabia que essa luta seria a última luta da sua vida. Maksim era um pugilista russo que carregava nos punhos não só a força de um lutador, mas também os sonhos de uma vida inteira dedicada ao boxe. Do outro lado, Matias, um boxeador movido pela sede de vitória, com a alma marcada por traumas profundos. Cada luta para ele era mais do que um simples combate, era a chance de descarregar suas emoções e buscar o topo. Ambos os boxeadores estavam com 13 vitórias invictas, mas um dele perderia a invencibilidade para sempre. A little bit of a chin problem. I will not Dadachev. And you see who had the better movement. That's Dadachev. Head and body from Matias. You can hear a thud and a pop at the end of those punches. Evenly matched, but one is one-dimensional in Matias and one is multi-dimensional. Round após round, a luta foi ficando mais pesada. Maksim, mesmo sofrendo com golpes duríssimos do porto-riquenho, continuou sobrevivendo na luta, mas no 11º round, o treinador de Maksim viu que o moleque estava no seu limite e, preocupado com seu pupilo, ele tomou uma difícil decisão de interromper a luta. Please, Max, please, let me do this, okay? Okay? Look at me, please. O russo saiu do ringue, mas tinha algo errado. Ele começou a passar mal, vomitando e desorientado. Foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos descobriram um edema cerebral, um inchaço no cérebro causado pelos golpes repetidos de Matias, e apesar dos esforços, o estado dele piorou rapidamente e, infelizmente, ele faleceu em poucas horas. A notícia abalou o mundo do boxe. Maksim não era apenas um cara invicto dentro do ringue, era um marido, pai e filho, um guerreiro fora das cordas, com uma vida cheia de amor e responsabilidades. Agora ele deixava para trás sua esposa Elizabeth e seu filho pequeno, que ficou ali com o olhar de quem perdeu seu herói antes de entender as coisas da vida. A melancolia tomou conta da mente de Matias, um cara que construiu sua carreira no ritmo dos socos e da pressão, mas até ali tudo parecia um caminho de glória. Com golpes que ele deu e recebeu, as batalhas que travou, tudo isso foi uma escala que o levou até o topo, mas agora ele começou a se ver assombrado pelas mesmas ferramentas que o fizeram chegar até aqui, os punhos, a raiva e as lutas internas que ele não consegue mais controlar. Depois daquela luta, Matias entrou em mais 9 brigas e saiu vitorioso em 7 delas, provando que ainda tinha força de vontade. Aquela noite, aquela luta, o peso de tudo que rolou ali, imagina só uma memória que fica martelando na cabeça, como se fosse um soco repetindo na costela. A cada vitória, por mais doce que seja, não apaga a lembrança daquelas sombras que ainda o perseguem. Ele pode até estar levantando os punhos e conquistando o mundo, mas no fundo, sabe que a luta mais difícil é contra o que ele não via, os fantasmas da mente que não vão embora, de uma história sequelada que é raro, mas às vezes acontece no mundo dos esportes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like
e sugiro que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.